Só resumindo aí, falando mais um pouquinho agora da sintaxe, então, do MPL e do GMPL, tá? Então, para definir conjuntos, é sempre o comando set, por exemplo, setl. Para definir parâmetros, né, os dados de entrada, param, né, e sempre aí, né, o nome do parâmetro. Variáveis, olha lá, var, var, né, o tipo da variável, né, onde que estão os índices dela, xl, né, sempre entre chaves. Maior ou igual a zero se for uma variável contínua. Aí se for uma variável inteira, olha lá, maior ou igual a zero, vírgula, integer. Se for binário, binary, tá? Então é bem simples, é bem intuitivo, é bem tranquilo. Definir a função objetivo, lembrando, sempre maximize ou minimize, tá, em inglês aí. Um nome, sem espaço, sem acento, sem caractere especial. 2 pontos e a expressão. Lembrando que o somatório, né, é sempre sum, seguido por chavinha aqui, abre e fecha a chave, com o domínio aí, né, onde que esse somatório vai correr. Restrições, nome da restrição, sem espaço, sem caractere especial. Coloca já, né, o domínio dessa restrição, é para todo J em M, então lá, chaves, J em M, 2 pontos, e aí vem a expressão. Tá? Você pode colocar condicional aqui dentro também, tá? Coloca todos os domínios, sei lá, se você tiver vários, né? In, L, J em M, K em R, 2 pontos dentro do próprio chave, né? Tal que K é maior que 5, tal que I é diferente de J. Você pode colocar aqui dentro, não tem nenhum problema. Tá? O comandinho do solve tem que estar sempre lá, né? No MPL você pode colocar no console, no GUSEC é sempre no código. E os comandinhos de display. O comandinho de display também você pode, né, personalizar. Como eu tinha falado para você usar aqui na restrição, você pode usar aqui, ó. Olha lá, para todo int, k em e, exemplo, tá, gente? 2 pontos, esses 2 pontos são tal que, dentro da chavinha ainda, tá? Então eu quero para todo i e para todo k, tal que o x e k é maior que zero. Eu vou fazer o que quando isso acontecer? Eu vou imprimir o próprio x e k. Então, display, né? Se você for ler, display x e k, quando isso aqui acontece. Essa é uma outra forma de mostrar o x, quando, por exemplo, tem muitos zeros. Porque se você usa o de cima, ó, display x, e tem um monte de zero, você não quer ver esse zero, vai aparecer esse monte de zero lá no output. Dessa forma aqui, você já consegue, né, falar, eu quero que você imprime o x e k para todo i em t, k em e, mas esse cara tem que ser positivo. A entrada da instância é sempre com o data, né, começa lá com data ponto e vírgula, e aí você coloca todos os dados. Pode ser no mesmo arquivo, pode ser preferencialmente aí, tá, num arquivo separado. E lembrando aí que dá para usar o EMPL, aí, o GMPL, né, o MPL, no Python, tá? A linguagem, né, dentro do Python, usando o EmplePy, tá? É exatamente a mesma linguagem, tá? E aí você não precisa instalar a interface do MPL se você não quiser. Você só precisa instalar, né, a biblioteca lá dentro do Python. Dá uma olhadinha nesses exemplos aí nesse site que está aí na tela, tá? Isso daí é bem legal. Trouxe um exemplo aqui, tá? Para instalar, ó, dá um pip lá, install, tá? AmplePy, exatamente como você vê aí. Eu estou fazendo aqui no Jupyter, você pode fazer no Python, né? É normal aí. No Jupyter, dá esse comandinho, instalou, acabou. Você já consegue usar. E aí lá no próprio site do Ample, eles falam, né, como escolher aí o solver e tal, tudo certinho. Feito isso, ó, você começa uma célula lá, né, do Jupyter, com essa flagzinha aí, né, esse porcentagem Ample e vol. E aí o que você colocar ali dentro é exatamente, né, o que você colocaria lá, né, no arquivo .mod, ó, 7L, 7M, tá tudo aqui, tudo bonitinho. Tá? Copia aí, se você quiser usar, né, dá uma olhada aí, pausa aí o vídeo, dá uma olhada, faz lá, tá, se você tiver interesse. Tem várias formas de usar, tá? Você pode colocar explicitamente, né, copiar e colar aqui o código, ou então você simplesmente deixa ele no arquivo e lê. Tá lá, ó, eu dou, ó, model e o nome do arquivo. O arquivo está salvo na mesma pasta aí no meu computador, ele vai ler e vai resolver lá. Tá vendo? Bonitinho. Então, uma célula com 3 linhas aqui, 4, né? E eu consegui resolver o modelo. Mas o código, né? O código .mod está lá dentro desse arquivo. O código do modelo dentro do arquivinho .mod. Tá? Esse é um outro exemplo aí de usar. Tá? Tem várias formas, tá? Tem um terceiro aí no finalzinho do slide aí, ó. Em que aí eu leio não só o modelo de um .mod, né? Mas ele está separadinho. O modelo está sozinho lá, só o modelinho mesmo algébrico. E os dados estão num .dat. Então, aí embaixo eu dou um comando data.dat. Tá? Então, essas são várias formas de usar o MPL no Python. Ah, e se eu quiser usar o Python, mas não usar o MPL, tem como? Tem. E aí a gente chega agora, né, em mais uma linguagem aí que eu queria mostrar para vocês, que é o Pyomo. Tá? O Pyomo é simplesmente aí uma biblioteca, tá, para você usar, aí, um pacote para você usar, junto com o Python, para poder, né, resolver problemas de otimização.
Os solvers comerciais têm a própria biblioteca deles, tá? O próprio Cplex tem o DocPlex aí, ou do Cplex, tá? O GurobPy, do próprio Gurob. Mas qual que é a desvantagem, tá? Você fica preso no solver. Se você programar em GurobPy, você vai conseguir usar somente o Gurob, você não consegue trocar para o Cplex. Tá? Isso é um problema, porque às vezes a empresa troca licença, ou às vezes, né, a empresa tem outra licença, você tem que reescrever seu código. Qual que é a vantagem? Eles são uma conexão direta com o software, você tem mais recursos desse software, né? Você consegue fazer uma comunicação mais rápida com o software. Tá? Então eles são nativos mesmo do software ali, tá? Desenvolvido pelos próprios desenvolvedores aí do software, do solver, tá? O Pyomo não é de nenhum deles. O Pyomo, ele é independente, só que ele se conecta com todos. Com uma linha de comando você consegue trocar do Cplex para o Gurob para qualquer outro, tá? A desvantagem, aí ele vai ser um pouco, ele não tem acesso a todos os recursos desses solvers, tá? Mas assim, recursos bem avançados. E às vezes ele pode ser um pouco mais lento, tá? Ele vai acabar sendo mais lento porque ele não tem acesso direto ao solver, ele é uma forma de se comunicar por fora aí com esse solver, tá? Esse daí é o site do Pyomo, pyomo.org aí, dá uma entradinha lá para você conhecer melhor o site, né, ver todas as informações, documentações, tá? Eu vou mostrar o exemplo aqui de como usar ele usando o Jupyter, mas de novo, pode usar, né, qualquer ambiente Python aí. Tá? Eu gosto bastante do Jupyter porque, né, é mais intuitivo, você pode ir compilando célula por célula, você vai vendo a resposta, usando um browser mesmo, não precisa instalar mais nada. Então eu gosto bastante de usar isso nas aulas, mas fiquem à vontade para usar qualquer outro ambiente. Bom, ligas, vamos lá. Como é que a gente modela o probleminha das ligas metálicas usando o Pyomo? O primeiro passo não tem nem nada a ver com o Pyomo, tá? É só como entrar com esses dados no Python. Eu fiz de um jeito aqui que para mim é mais intuitivo, cada um pode fazer do seu jeito, tá? Eu estou usando lista e dicionário. Se você quiser usar outro tipo de pacote aí do Python para entrar com os dados, fique à vontade, outros formatos, isso é completamente livre, tá? O jeito que eu estou fazendo é um jeito que eu acho simples, é intuitivo. Então, ligas, eu defini lá como uma lista, liga 1, liga 2. Matérias-primas, chamei ali M', é uma lista, cobre, zinco e chumbo. Receita, aí já é um dicionáriozinho, né? O 1, a liga 1 é receita 3, a liga 2 é receita 2, tá? E assim por diante, tá? Por estoque, cobre, né? O estoque do cobre é 3, do zinco é 1, do chumbo é 3. Então veja que aqui não tem nada a ver com Pyomo ainda, tá? Isso é sintaxe do Python. Se você já programa em Python, você vai, tá, reconhecer isso. Para quem não programa, tá só seguir mais ou menos essa ideia aqui de como entrar com os dados. Feito isso, aí sim, vamos agora começar a usar o Pyomo. E aí tem aqui toda a parte de importação, né, da biblioteca, então eu tenho que dar um import, tá, do Pyomo. Feito isso, tá, eu começo a usar o Pyomo. Primeiro passo, definir um modelo. Então, o modelo, né, a forma de criar esse modelo, agora já é mais linguagem de programação, tá? Para quem tem dificuldade em linguagem de programação, vai ficar um pouquinho mais pesado. Tá? Para quem já usa Python, isso aqui vai ser, tá, tranquilo. Mas, de novo, é uma alternativa interessante. Se você pretende usar o Python para resolver problemas de otimização, talvez essa é uma boa forma, tá? É um bom começo. Na verdade, não só começo, tá? Você pode usar isso para projetos aplicados, projetos bem práticos aí com a empresa, tá? Bom, voltando então, defino um modelo. Como que eu defino um modelo? Eu vou definir aqui como um Concrete Model. Tem outras opções, tá? Não vou explorar todas aqui, na documentação lá tem. Vou definir como um Concrete Model. Então, Pyo.concrete model. Essa é sintaxe, aí não tem muito o que fazer, tem que ser exatamente assim. Vou definir agora os conjuntos, bem parecido lá com a MPL, com o modelo. Tá vendo? O L vai ser um Pyo.set. E já vou inicializar ele usando a minha lista de ligas lá. E o M vai ser também um conjunto que eu vou inicializar como M'. Olha que legal, tá? E aí os parâmetros também, ó, a sintaxe é param. Então, para eu definir o R, ó, modelo.R vai ser definido como um Pyo, preciso colocar o objeto, né, da biblioteca que eu trouxe. E aí qual que é o conjunto que vai indexar o R? É o L. Lembra lá que eu tinha RL lá, né? E aí eu posso inicializar ele, lá initialize igual a receita, e qual que é o domínio dele, tá? Importante, eu não preciso colocar os parâmetros dentro do modelo, dentro do Pyo. Eu não precisaria colocar isso, tá? Essa célula 12 aqui, completamente desnecessário. Estou colocando só para vocês verem, né, que é possível ficar mais organizadinho. Mas eu poderia usar diretamente, tá? O que eu tinha definido aqui, o receita, para definir o meu modelo, lá dentro do modelo direto, em vez de usar o modelo R, tá?
mas desse jeito aí fica tudo, né, muito bem definido. Agora, a variável aí sim, aí eu preciso definir ela dentro do modelo. Dentro do modelo eu falo, né, digitar modelo.x e usar uma função aqui do Python para isso. Então, modelo.x é igual a pio.var. Então, lembra, ó, definia set, param, var, aqui mesma coisa, só que tem uma sintaxe um pouco diferente. Pio.var, qual é o conjunto que indexa essa variável? O L, olha lá. E que tipo que é essa variável? Real, não negativo, uma variável maior ou igual a zero. Perfeito. Agora eu vou definir minha função objetivo. A sintaxe é modelo, ponto, um nome que você queira dar. Eu dei f objetivo, de novo, sem espaço, sem caractere especial, nada disso. Igual a pio.objective. Aí isso é sintaxe, você tem que usar exatamente assim, pio.objective. Igual eu tenho, né, definir uma expressão, exp aqui igual, aí eu defino, ó, o somatório. Diferente lá do AMPL, o domínio, né, do índice desse somatório vem no finalzinho, tá? Então, eu dou um somatório em que primeiro aparece a expressão, olha lá, RI vezes XI, para todo I em L. Então, é uma sintaxe um pouquinho diferente aí lá do AMPL, tá? E qual que é o sentido, né? Qual que é o tipo de otimização? É maximize, então eu dou um pio.maximize. Certo, o que eu tinha falado naquela hora, que eu não preciso definir a 12, é que eu não precisaria ter modelo.r. Eu poderia usar aqui, ó, diretamente o receita i, aqui, em vez de modelo.r. É uma opção, tá? Aqui eu defini tudo dentro do modelo e uso tudo aqui, tá? Deixando de uma forma um pouco mais organizada. Bom, restrição de estoques. Como é que eu defino uma restrição de estoque? Lembra, ó, como que era a restrição de estoque? Para todo J em M, eu tenho uma restrição dessa, somatório de AJ e XI menor ou igual que BJ. Olha lá. Defino, né, uma restristoque aqui, um nome que eu quis dar. Poderia ser modelo ponto, minha restrição, estoque 1, tá? O nome que você quiser. Igual a, aí aqui é a sintaxe do Python, aí tem que ser pio.constraintList. Aí eu vou falar que isso é uma lista de restrições. Agora eu vou lá e para todo J em M, ó, como tinha aqui, para todo J em M, eu vou adicionar uma restrição aqui no restristoque. Então, modelo.restristoque.add e dou aqui, né, a minha expressão. Qual que é a minha expressão? Somatório de AJ e XI, somatório de AJ e XI para todo I em L. Olha lá, AJ e XI for I em L. Tá? Exatamente lá como tá. Fecho o meu somatório, ó, aqui é parêntese, cuidado, parênteses, menor ou igual, modelo.bj, e fecho agora, né, o parênteses que eu abri do add aqui. Pronto, tá aqui meu modelo. Esse modelinho inteiro tá aqui, ó, essas linhazinhas aqui, tá? É um pouquinho mais complicado lá que o GMPL, sim, mas aqui é uma linguagem de programação, tá? Embora é um misto aí, linguagem algébrica e tal, mas eu estou programando, tá? Então eu preciso, né, ter uma sintaxe um pouco aí mais pesadinha. Feito isso, ó, o próximo comando que a gente vai dar lá, solver, né, igual a pio_solver_factor, vou escolher um, aqui eu escolhi o glpk, porque é o que estava instalado aqui com o meu Python, tá? Se você tem instalado o CBC ou qualquer outro, você muda aqui para esse solver. Já já eu mostro para vocês como é que a gente instala eles aqui, tá? Bom, resultado, solver.solve, por que solver, né? Solver é o que eu associei aqui com o solver, né? E aí falo que eu quero que ele resolva um modelo. Modelo, ó, é o objeto modelo que eu tinha criado aqui o tempo todo, tá? Então ele entra aqui. Esse t igual a true é para mostrar o output aqui, tá? Se você põe falso, ele não mostra mais esse logzinho aqui. E lá que eu consegui, ó, a mesma resposta lá do Guzek, por isso que eu até usei o glpk aqui, ó, a mesma resposta. Simplex Optimize, tantas linhas, tantas colunas, tal. Valor ótimo, não apareceu, porque não tem um display ainda. Mas eu vou lá e faço o meu próprio display. Olha lá. Basta eu falar para ele imprimir, ó, aqui, opa, basta falar para ele imprimir, ó, modelo.x.getValues, olha lá. O 1, 4.61, né, e a liga 2, 2.3, tá? Esse if que tem aqui, ele é só para ver se realmente resolveu o problema. Porque se eu pedir para ele imprimir o x e não tiver resolvido, tá, ele vai dar problema. Então vejam, o que importa para mim mesmo é que o print do modelo.x.getValues. Ele imprimiu aqui para liga 1, 4.62, para liga 2, 2.31. Beleza. Veja que eu coloquei esse if aqui, ó, só para ver se realmente resolvi o problema, né? Se eu resolvi o modelo, se eu conseguir solução. Porque se eu não conseguir solução e pedir para ele imprimir o x, ele vai dar um erro. Então primeiro eu checo, né, se o status aqui, ó, se o solver.status é ok, se a condição que ele terminou tá, não é infactível.
Vou abrir aqui o código lá no Jupyter, porque ele cortou aqui no slide, né, para vocês verem, ó. Então tá lá, aqui, ó. Vou quebrar ele bonitinho aqui, ó. Se o status é ok, se a terminação dele lá, ó, né, não é diferente lá do infeasible, tá vendo? Então, aí eu posso imprimir o X. Aqui, ó, eu coloquei até lá de frente do slide, já está até melhor, eu coloquei para ele imprimir a função objetiva, é só colocar o nome dela, que aí ele imprime para mim lá, o 18.46, tá? Eu precisava ter colocado esse if aqui, né, com todas essas condições, como eu disse, sim, porque se der algum problema, o problema foi infactível, né, ou não consegui resolver, vai dar um erro aqui, vai ficar tudo vermelho, vai ficar, né, ruim. Como eu resolvi certinho, ó, eu poderia ter colocado direto o print, ó, modelo.x.getValues, tá? E o print modelo.fObjetivo, é o nome que eu dei para minha função objetivo, tá? Ele imprime certinho. Não deu erro aqui, por quê? Porque ele conseguiu resolver bem, lá, Optimal Loop Solution Found. Mas se tivesse dado um erro, ou se o problema foi infactível, ele não conseguiria. Por isso que é importante ter esse if aqui, tá? Então eu recomendo que vocês utilizem isso na implementação de vocês. E se eu quisesse fazer uma impressão mais bonitinha, tem como? Tem, ó, tá vendo aqui, ó, quantidade a ser produzida da liga 1, 4.62. O que eu fiz? O mesmo if, só que em vez de dar o print direto, eu coloquei, ó, para todo i em liga, dá um print, que é o quê? Print, quantidade a ser produzida da liga i, que é o que está imprimindo aqui. E aí eu imprimo, ó, paiô.velho, modelo xi, tá? Então essa é a sintaxe para eu imprimir exatamente um cara. E veja que eu coloquei até um round aqui em volta, ó, tá? Round 2, para ficar 4.62 bonitinho, né? Não ficar esse númerozão grandão aqui. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso já para vocês? Uma vez que você está no Python, aí você tem uma liberdade gigantesca para tratar o seu output, tá? Então essa é uma vantagem, assim, fundamental do Python, de você usar o PyOM em relação ao MPL. No MPL, você até pode, né, o output, pega ele, inclusive salvar no Excel, lá numa planilha, não tem problema. Mas estando no Python, aqui ó, eu já coloquei, né, uma impressão mais bonitinha. Poderia ter usado, né, algum pacote para imprimir gráficos, imprimir, né, enfim, plotar gráficos, né, imprimir outras coisas que eu quisesse. Então, esse é o legal de você ter algo dentro do Python. Se você já tem um código, por exemplo, está rodando, coleta de dados está toda lá, você tem que ler várias planilhas, juntar, fazer merge, combinar dados. A melhor coisa é fazer tudo em Python, e aí, né, o PyOM é uma boa saída. Ah, não, é uma coisa mais simples, eu consigo ler, né, tudo de uma planilhazinha. Tem como ler uma planilha também lá do MPL do Guzek, tá? Procurando a documentação deles que você vai achar. Tá tudo já meio organizado, é só um modelo, é uma coisa mais rápida. O MPL é o mais indicado aí. Bom, o PyOM é muito bem documentado. Entra lá no site deles aqui, vai ter todas as informações, então assim, é muito fácil usar, tá? Conjuntos, né, parâmetros, tá tudo lá, todos os tipos, tudo bem documentadinho. Tá? Se você não tem o PyOM ou não tem o GLPK instalado no Python, você pode ir direto lá, se você está usando o Anaconda, né, que aqui eu tenho a instalação do Anaconda. Você vai direto lá no Conda Prompt, iniciar, né, prompt do Anaconda, lá o Conda Prompt, e digita, primeiro, né, conda install PyOM, acabou de instalar o PyOM, você vai lá, conda install GLPK. Então, primeiro esse comandinho, lá no prompt do Anaconda, tá? Depois esse, tudo bem? Se você estiver no Colab, você pode fazer tudo isso no Colab, tá? Você pode usar esses comandos aqui, um seguido do outro, tá bom? Uma coisa importante, quem for usar Python não está acostumado, o índice começa em 0 lá, tá? Isso confunde bastante. E aí, a indexação aí, tá? Do modelo no PyOM tem que ser sempre feita por termos definidos nos conjuntos, tá? Seja em números ou string, você não consegue... Tá? Por isso que a gente tem que colocar o conjunto dentro do modelo lá, modelo.set, lá, como eu mostrei para vocês. Tá? Aqui é o exemplo lá, usando o Colab. Tá? Quem estiver usando aí o Colab, né? Quem quiser usar o Colab, pausa o vídeo aí, né? Dá uma olhada nos comandinhos aqui. No final, para instalar o GLPK, pode ser esse comandinho. Aqui era para instalar o PyOM só, tá? E aí depois lá no Colab, se você quiser instalar o GLPK, é esse comando aí. Então é legal, né? Pausa aí também e dá uma... né? Testa lá, ver se funciona certinho. Resumindo então, né, esse monte de informação que eu passei para vocês, mas são informações importantíssimas, tá, pessoal? Esses são as linguagens que eu uso nos projetos aplicados aqui, tanto para pesquisa, tá, a gente usa isso, às vezes aí precisa descer um pouco o nível para C++, né, para ter mais controle aí do solver, tá, mas se for alguma pesquisa envolvendo resolver um modelo matemático, algo,
dá para usar bem Python, tá? Dá para usar o MPL. Mas principalmente projetos com empresa, tá? A maioria deles aí a gente fica no MPL ou aí no Pyomo, tá? Por essa versatilidade dele aí. Tá? Obviamente que aí, né, dependendo da licença que a empresa tem, pode ser que tenha outros. Ames é muito usado também, outro tipo de software que é muito usado, tá? E assim por diante. Então, só falando agora de vantagens e desvantagens de cada um. A MPL, intuitiva. Vocês vão ver, quem já foi fazendo aí com o vídeo, né, ou quando você for começar a usar, vai fazendo mais um exercício, você vai ver que o negócio flui, é rápido, é fácil usar. No começo tem uma curva, tá? Calma, no começo tem uma curva que é principalmente em relação aos erros que ele dá, tá? Mas em geral aí é uma curva, em geral é tranquilo, tá? Depois de um tempo você pega bem o jeito. Tem interface paga, tem interface gratuita, né? A gente viu o MPL pago, mas hoje em dia você já consegue usar ele com software gratuito sem pagar. Tem interface gratuita, Guzek, PyFop, o online. Você pode usar com software comercial, com software livre. Você pode trocar de software muito facilmente, você viu que é um comandinho lá no MPL. No GMPL você não consegue, tá? Mas no MPL você consegue, PyFop você consegue. Tá? Entrada e saída de dados pode ser um problema, porque você viu que você tem que pôr explicitamente os dados lá, né, no ponto DAT, ou usar uma planilha, mas ainda assim, ou planilhas, né? Mas ainda assim não tem tanta liberdade de tratar esses dados lá dentro. Tá? E a integração aí com outros softwares pode ser limitada, né? Você vê que você tem que sair e ir para um software à parte para usar lá dentro da interface deles e depois voltar. No Pyomo não tem isso, você viu que a gente fez tudo lá dentro do próprio Python, tá? Tem uma saída aí, o AmplePy. O AmplePy pode te ajudar com isso. Usar o Ample dentro do Python, tá? Com o AmplePy. Pyomo, aí ele tem essa dificuldade de ser um pouco mais próximo de uma linguagem de programação. Quem não programa pode ter dificuldade de usar. Pode usar com software comercial também, com software livre, permite trocar também facilmente. Aí a entrada e saída de dados é pelo Python, que pode ser uma vantagem muito grande, porque né, lá você faz o que você quiser com os dados, trata esses dados, tanto input quanto output, tá? Integração direta com esses outros códigos que você já possa ter. Você pode usar, né, o Pyomo lá por meio do Excel Inks, porque ele está em Python. Quem não conhece o Excel Inks também é uma boa dica, viu, pessoal? Dá uma olhada, você consegue programar em Python dentro do Excel. Então, lá do Excel, né, você acessa as células usando Python, pode pegar os dados e escrever nas próprias células, assim como você faz com o VBA, tá? Então, é uma alternativa legal. Como eu falei, você precisa saber Python, tá? Importantíssimo hoje em dia, mas nem todo mundo tem. Então, né, ainda assim, tem que ter esse conhecimento em Python, tá? Ó, tem outras linguagens? Tem várias, tá? Muitas aí, inclusive bibliotecas nativas dos softwares, tudo isso, tá? Principalmente quando, né, você quer fazer reotimização, ou seja, resolver um modelo, a partir daquela solução eu quero atualizar um dado, resolver de novo, fazer alguma mudança, adicionar uma restrição, que são as chamadas aí callbacks, né, que a gente usa bastante aí para pesquisa, né, em códigos mais eficientes aí. Aí o Pyomo vai sofrer um pouco, o MPL vai sofrer, tá? Aí você tem que ir para C, C++, tá? Principalmente essas bibliotecas aí em C e C++ dos softwares ajudam bastante. Onde está a dificuldade? Aí você tem que saber programar em C, C++, o que hoje em dia está cada vez mais difícil, mais complicado, né? Mas para quem aí programa em C, C++, né, e precisa fazer um projeto grande, né, um indicado realmente é usar as interfaces aí, tá, de C e C++, tá, que te dão mais liberdade, ou até mesmo Julia, né, tem aí mostrado bastante, né, ser bastante importante aí, né, ajudar bastante aí o pessoal, certo, com a implementação. Bom, vou deixar o link aí para vocês, tá, de instalação dos softwares, tá, MPL, Guzek, Online Optimizer, PyFop, tá aí resumidinho, tá, para quem não pegou aí no meio do vídeo. Alguns comandinhos aí, quem quiser usar o Python junto com o Jupyter aí, a minha dica aí, nunca usou, né? Instala o Anaconda, então entra aí nesse endereço, baixa, instala, aí ele já vai te dar o Jupyter, já vai te dar tudo que você precisa. Uma vez que você instalou, aí você pode instalar o Pyomo, né, usando esse comandinho. Instalou, depois você usa esse segundo comando para instalar GLPK, tudo isso lá pelo Anaconda Prompt, vai no iniciar Anaconda Prompt lá. Se for no Colab, esses outros dois aqui, tá? Comandinhos aqui para instalar primeiro o Pyomo e logo em seguida o GLPK, mas isso eu já passei aí no vídeo para vocês, tá? E o AmplePy também já mostrei aí no meio do vídeo, só resumindo aí, tá? É esse o comandinho aí para instalar, tá? Quando você estiver numa célula do Jupyter.
Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham tido aí uma boa ideia, né? Um bom panorama aí dos softwares de otimização, como eles estão hoje em dia, solver, né? Interface, o que é MPL, o que é GAMS, o que é, né? Xplex, Gurobi, tá? E tenham aprendido aí a usar, né? Os softwares que eu fiz aí com vocês. Então, minha sugestão é: vai voltando no vídeo, fica craque em MPL, né, ou no GUSEC aí, né, na interface do MPL ou do GUSEC, né, mas enfim, usando a linguagem MPL, ela vai te ajudar muito a trabalhar com PO. Tenta também lá usar, né, o Paiomo. O Paiomo é sensacional aí, né, para ajudar a gente a entrar com modelos aí, resolver problemas grandes, tá? Principalmente para essa integração com o Python aí, certo? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.